Observa atentamente toda a vida que te rodeia. Aprende a perscrutar de maneira inteligente o coração dos homens, sob um ponto de vista absolutamente impessoal, pois de outro modo verias através de um prisma falso. Portanto, a impessoalidade deve ser primeiramente entendida. A inteligência é imparcial. Nenhum homem é teu amigo, nenhum homem é teu inimigo. Todos são igualmente teus instrutores. Teu inimigo se converte num mistério que tens de resolver, ainda que para esse fim sejam necessários séculos, pois o homem precisa ser compreendido. O teu amigo se converte numa parte de ti mesmo, uma extensão de ti mesmo, um enigma difícil de decifrar. Só há uma coisa mais difícil de conhecer: o teu próprio coração. Antes que se tenham afrouxado os laços da personalidade, não se pode começar a ver esse profundo mistério do ser. Enquanto não estiveres apartado dele, não serás de modo algum revelado ao teu entendimento. Então, só então, poderás usar de todos os teus poderes e consagrá-los a um trabalho digno. Esse é um trecho do livro Luz no Caminho, de Mabel Collins. Esse livro ele é todo trabalhado em cima de opostos, de uma forma absolutamente interessante de ser estudada, porque ele é um texto. Esse autor, inclusive, ele é indicado nas obras da Shuddha Dharma, né, que é a forma como ele propõe esse processo de autoconhecimento, né? E essa fala que ele faz sobre essa questão da impessoalidade é alguma coisa muito difícil e absolutamente necessária para o nosso treinamento num processo de autorrealização. E essa fala dele, que a inteligência é imparcial, nenhum homem é teu amigo, nenhum homem é teu inimigo, todos são igualmente teus instrutores, é alguma coisa bastante desafiadora para a gente experimentar. Por quê? Porque, em geral, a gente tem uma propensão a trabalhar com as coisas assim, muito enfocada na nossa pessoalidade, né? E aí, com esse enfoque de pessoalidade, como ele fala que a inteligência é imparcial, ela não tem lado, não tem partido. Por quê? Porque aí o seu senso de justiça, o seu senso de critério fica comprometido, né? Se eu vou fazer as coisas só focando no meu processo de preferências e não buscando fazer o que é certo, buscando fazer o que é justo, buscando fazer aquilo que é o melhor para si e para os outros, fica um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? E esse processo é um treinamento incrível para a gente de, como ele fala, impessoalidade, mas um treinamento inclusive com os nossos próprios mecanismos, né? Por exemplo, você admitir que você erra é uma coisa difícil. Por quê? Porque eu vou tomar meu partido sempre. E se eu começo a me treinar nesse sentido, eu até começo a perceber aonde eu tenho falhas de uma forma diferente. Eu tenho um tipo de percepção de mim mesmo, das coisas e das pessoas, num formato novo. E esse é o desafio. Então ele fala, né, até a maneira bem poética que ele descreve, né, como são os nossos amigos, os nossos inimigos, né, ele fala que o teu inimigo é um mistério que você tem que resolver, você tem que conhecer o outro, você tem que entender o outro, né, e isso é tão desafiador, né, e aí depois ele volta e fala, e o seu amigo é uma extensão de ti mesmo. E aí, de novo ele busca você e fala de uma forma bem assim,
só há uma coisa mais difícil de conhecer, o teu próprio coração. E à medida que você lida com esses pares e opostos, que são os nossos amigos e inimigos, entre aspas, bem cada um deles, você vai se desvendando, porque você se coloca em xeque com as suas próprias preferências e com as suas próprias dificuldades. E necessariamente, até tem falas, né? O Jung trabalha muito com isso, né? Se você fala muito dos outros, você vai se apresentando, né? Aquilo que você situa como um defeito de alguém tem alguma coisa que mexe profundamente em você. Você se expõe quando fala dos outros, porque você mostra os seus mecanismos de funcionar diante dessa ou daquela coisa que tem a sua preferência. Então, esse processo de impessoalidade tem um cumprimento que quem já frequenta aqui está acostumado. Quem ainda não frequenta vai começar a ver a gente fazer toda hora, que é uma coisa que eu acho muito legal. A gente se cumprimenta quando encontra o outro aqui, namastê. Na hora que a gente vai embora, namastê. O que vem a ser o namastê? O Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está em você. Esse é o cumprimento. Você imagina você fazer isso com a verdadeira importância do que você está falando? Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. A impessoalidade é você fazer isso com toda e qualquer pessoa. Mais ou menos isso. Resumidamente, disso que ele está falando. Resumidamente, é você chegar diante de qualquer pessoa e reverenciar aquela pessoa. Olhar para ela com qualquer que seja o jeito que eu estou te vendo, Deus que está em mim está te saudando, está te reverenciando, está validando a sua importância. Olha o que seria de transformador na humanidade você conseguir cumprimentar todas as pessoas com esse posicionamento. Não só de falar, mas você realmente sentir isso. Você se mobilizar para sentir isso. Isso muda um monte de coisa na nossa vida. Mudaria totalmente a forma que a gente se coloca com qualquer outra pessoa. Porque eu não vou... Aí tem uma frase no Bhagavad Gita, que eu adoro mexer nessa frase. Porque essa frase do Bhagavad Gita, ela fala alguma coisa parecida com essa. Que ela fala assim, que a gente deve, né, olhar para todas as pessoas assim, como você olha, o amante olha para a amada, para o filho, para as pessoas que ele mais admira. Olha para todo mundo com o mesmo amor. Imagina cada um de vocês, quem é pai, quem é mãe, olhar para qualquer ser humano e falar assim, eu vou tratar igual eu trataria meu filho. A pessoa que está apaixonada, olha para qualquer ser humano e fala, eu vou cuidar e vou ser tão cuidadoso com qualquer pessoa que eu encontrar na minha frente, igual eu faço com o meu amado ou para a minha amada. Olha como mudaria o mundo. Porque aí você tem essa impessoalidade que ele fala. A inteligência é imparcial e impessoal. Se você parte da premissa que nós surgimos de uma só fonte, de uma só raiz de vida, de um só Deus, de uma só essência, de um só princípio, de uma unidade cósmica, nós somos todos necessariamente irmãos. E fraternalmente teríamos que nos reverenciar. Somos todos filhos do mesmo pai. Temos a mesma, tem um monte de diferença que a gente olha de fora, um tem cabelo liso, um é gordo, um é magro, um é alto. Um é passional, o outro é racional. Um é muito inteligente, o outro é muito emotivo. E você olhar e falar, nossa, essa sua maneira de ser, o que ela está me mostrando? De que forma eu contemplo o que você tem de beleza? De que forma as suas fraquezas e debilidades me falam assim, aprende com isso, não vai fazer igual. Tenha cuidado. Então esse é o processo. E aí você começa a desenvolver essa inteligência que ele fala aqui, uma inteligência imparcial e impessoal. Nenhum homem é amigo, ninguém é amigo, ninguém é inimigo. Todos são igualmente teus instrutores. Agora, olhar para isso ainda com essa cara, diante de qualquer pessoa, você olhar e falar assim, o que você tem para me ensinar? De que forma você funciona com a vida?
que faz eu parar para prestar atenção e olhar para você como o meu instrutor. Então aí que a gente tem a facilidade, e é o normal para a gente, de falar assim: eu vou aprender com aquela pessoa porque eu admiro muito. Então, diante daquela pessoa eu reverencio, ela sabe mais que eu, ela é melhor que eu nisso, ela tem mais habilidade nisso, acho que ela chegou em algum lugar que eu ainda não cheguei, então eu vou respeitar e admirar. Então, essa percepção, agora quando você faz o inverso, qualquer um é meu instrutor, porque normalmente eu trato com o instrutor alguém que eu olho e falo: essa daí, com essa pessoa eu realmente aqueço, eu vou ouvir o que tem para falar, eu posso prestar atenção. Agora tem pessoas que eu passo por ela, nem estou me importando o que ela possa ter para contribuir. Por quê? Porque ela ainda não ganhou a minha admiração. E se você fizer esse namastê, você vai parar e falar assim: o que em você eu reverencio? Primeiro, tem esse processo que a gente vai pelo caminho da admiração, e aí é onde a gente muitas vezes não é impessoal, porque a pessoa precisa ter algo que me convença. Mas se você muda essa postura e fala assim, diante de qualquer pessoa eu vou parar e vou olhar e vou falar assim: vamos ver o que tem de legal aí, o que tem de diferente de mim, ou de próximo a mim, que eu olho e vou colocar admiração, prestar atenção, com outro olhar. Então aí você vai trabalhar exatamente com isso de uma forma completamente nova dentro do outro. E em princípio você vai sempre respeitar o outro, que é a coisa que mais falta hoje. A dificuldade nossa é que hoje tem bandeiras e bandeiras para defender desse ou daquele jeito, e é exatamente por quê? Porque a gente tem extrema dificuldade de se relacionar com diferença, se relacionar com as coisas, que eu posso questionar, mas eu posso questionar, o que não significa que eu não deva respeitar. Então esse processo é um gigante trabalho dentro de nós, porque muda, se você trabalha com isso, até as relações mais próximas da gente, que são as da família, que são onde os grandes processos são desencadeados, primeiramente porque você nasce e você tem uma estrutura. Você não é igualzinho a seu pai, seu irmão, sua mãe. Tem um monte de coisa que você tem ali que é um berço delicioso. Tem um monte de coisa que é para você crescer com isso, São as ligações mais próximas e mais amadas que mais desafiam a gente. Depois as amizades, que são muito importantes. As pessoas com quem eu me encanto, admiro muito. E pessoas que se admiram, que você admira, e aquelas que você sabe que admiram você. E que eventualmente você esbarra em alguma coisa e você faz a pessoa falar: nossa, não era isso que eu pensava. E a gente faz isso com os outros também. Então, isso que ele fala aqui, olha, teu inimigo se converte num mistério que tem de ser resolvido. Ainda que para esse fim sejam necessários séculos, pois o homem precisa ser compreendido. Isso não é o mesmo que falar assim: não importa quem que é o outro, se ele é estranho para você, ele é um mistério que você tem que compreender. E ao contrário a gente faz, A gente repele, simples e puramente. A gente não quer nem... Tem um ditado árabe que eu vira e mexe trago aqui para vocês. Vira e mexe eu trago. Eu cresci ouvindo minha mãe, que é descendente de árabe, que ela trazia um ditado, naqueles momentos que ela estava educando, lembrando a gente. Aí ela falava assim, quando a gente fazia alguma coisa que era meio... Ela olhava e falava assim: aprende educação com quem não tem. Porque aí é você ver aquilo que você olha e acha super questionável e fala assim: isso é aquele movimento que você não deve repetir. Porque se você achou feio, se você se incomodou com aquilo, não faça. Não faça. Não repita aquilo. Mesmo que a gente faz o inverso, no sentido de assim, eu admiro, então se eu admiro, eu vou tentar
fazer um caminho de parecer, ou de saber como que a pessoa acessou aquela coisa que me faz admirar, né? Esse é o caminho. Então a pessoa, com a sua boa qualidade, com os seus padrões que eu estou naquele momento enxergando melhores, são inspiração para o meu crescimento. E aí, se você tratar com essa outra cara, aquele que faz uma coisa complicada, eu tenho cuidado de não me repetir naquilo, porque também pode ser incômodo para outra pessoa. E aí, então, dos dois jeitos eu vou estar aprendendo a me testar na impessoalidade, e com os dois lados de qualquer situação eu vou crescer com elas. Eu vou tirar suco delas e eu me trabalho melhor. Então aí o foco é em você. Não vou querer que o outro se modifique para ficar confortável para mim. Eu é que me trabalho para ver como que eu me comporto diante daquilo. Então é uma mudança de posicionamento total. E isso faz muita diferença. Porque no momento que você está fazendo isso, da mesma maneira você está se organizando de uma forma nova, como a gente falou no início, diante daquilo que é a imperfeição sua. Porque as nossas imperfeições, virou, mexeu, a gente quer pôr embaixo do tapete, atrás da porta, escondidinho, não é? E eu não quero nem que ela venha, claro. A gente quer que o nosso lado bonito sempre fique em destaque. E faça isso. Mas eu não posso negar as coisas que eu também tenho que trabalhar em mim. Então, essa maneira, ela dá total autonomia maior. Ela faz você lidar com as situações de uma forma muito mais proativa, ao contrário de você ficar reagindo de uma forma complicada, né? Então aí ele fala, enquanto não tiveres apartado dele, não será de modo algum revelado ao teu entendimento. Então, só então poderás usar todos os teus poderes e consagrá-los a um trabalho digno. Todos os seus poderes é uma coisa que vira e mexe a gente traz aqui de novo. No que sentido? Na Ajuda Dharma a gente sempre fala da questão de poder, e a gente está tão acostumado no mundo de hoje que poder é alguma coisa que quem tem cargo, quem tem influência, quem tem muito dinheiro, é normalmente a percepção que a gente tem de poder. Dentro da Ajuda Dharma isso não quer dizer nada, nem ter conhecimento, nem muito título, nem muito cargo, nem muito dinheiro. Essas coisas dentro da Ajuda Dharma tem muito pouca importância. O poder que se fala e que dentro da Ajuda Dharma, em qualquer prática, o posicionamento é realmente fazer você ter mais poder. E poder como? Para quê? Poder sobre si mesmo. Porque comandar um monte de gente é muito fácil. Basta a gente ver quantos líderes estão aí hoje no mundo e quantos já existiram, que a gente sabe que fizeram coisas incríveis, muito ruins ou muito boas. Poder sobre os outros. Agora, poder sobre si mesmo, isso é total diferença. E esse é um embasamento da Ajuda Dharma. Então, é isso que ele fala, que um trabalho digno, consagrar todos os teus poderes a um trabalho digno, é alguma coisa que você, nesse controle pleno de si mesmo, porque essa impessoalidade te dá esse poder. Como que a gente fica minado quando você está com muita raiva de alguém ou muito apaixonado por alguém? Você perde o fio. Muitas vezes você perde o eixo. Por quê? Porque eu fico completamente parcial diante das coisas. E aí o meu poder muitas vezes fica completamente minado também. Não sei como que eu vou me comportar se aquela pessoa estiver no mesmo lugar, no meu trabalho, na minha família, porque eu sei que aquilo me tira do lugar. Ao invés de me empoderar, ao contrário, me mina, me deixa em terreno sempre movediço. Então, esse é o processo, né? Então, esse poder que fala, usar os seus poderes de forma a consagrá-los a um trabalho digno, por quê? Porque aí você vai estar completamente alinhado, completamente focado, né? E de uma forma que tudo que você fizer vai ter vamos dizer assim, um padrão genuíno, vai vir inteiro, porque é o melhor que você pode dar para mim. Esse é o processo, né? Então essa é a impessoalidade que ele trabalha aqui. Isso aqui é um guia bem legal para quando a gente está
diante de uma ou de outra situação, né, para a gente se alinhar, né? Olha o tanto que você está pendendo com falta de discernimento, com falta de percepção real das coisas, né? E tem alguns momentos, por que é uma coisa que muitas vezes ajuda muitas pessoas a fazer terapia, porque ele te põe na isenção, às vezes, de alguma coisa. Você não está fazendo isso desse jeito? Ele lembra, né? O que ele vai puxando no novelo, um terapeuta? Vai tirando você daquela percepção autocentrada de lidar com as coisas. E a mesma coisa a gente vai aprendendo com isso e com isso que a gente falou. Desde o Namastê até todo dia eu fechar os olhos e pôr o meu pensamento no único lugar que eu sou idêntica a qualquer ser humano que está na minha volta. O meu espírito. O meu espírito, o meu Atma, na minha centelha, dentro de mim, nesse lugar, qualquer pessoa, nós somos absolutamente iguais. Não tem diferença. O jeito que cada um consegue já manifestar disso, a habilidade que cada um já tem de contato com isso e funciona na vida diante disso, é que faz ter uma diferença entre a gente, o Hitler ou Jesus Cristo. É a habilidade desse contato consciente com essa centelha dentro de cada um de nós. Então isso é o treinamento que se faz num lugar como esse, para você acessar esse lugar. E aí você realmente fala Namastê com aquela cara, eu reverencio você. Você é alguém que eu trato como uma centelha divina. Lembrar disso. Como é que você chegaria a fazer um destempério, um despautério com alguém se você antes falasse assim, Namastê? Você não faz despautério com ninguém. Você para antes. Não é? Essa é a diferença. Então essa é a impessoalidade que ele está tentando fazer a gente parar para pensar, né? E que o nosso exercício dentro da Shuddha Dharma é fazer algo prático, objetivo. Vamos meditar naquele lugar em que somos idênticos, em que somos todos centelha. Esse é a chamada, né? E hoje a gente vai fazer essa meditação na centelha no centro do peito, tá?